Gravando. Sejam bem-vindos ao Estema Podcast. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawamura. Essa já ficou clássica, né, Fábio? Você não aguenta mais ouvir isso, já né? Ficou clássica essa chamada, todo mundo já sabe que agora o Estema tá no ar, né? Você tá bem? Tô bem, e você? Tudo ótimo. Antes da gente começar o bate-papo, tem que mandar o pessoal se inscrever no canal do YouTube. Importante, é. Quem tá vendo no YouTube, se inscrever. Curtir, comentar, mandar pros amigos. Avaliar, né? Tem que avaliar as estrelinhas lá. Isso é no Spotify. No Spotify. Então quem tá ouvindo no Spotify também segue, que aí toda semana você vai receber a notificação e classificar 5 estrelas. E no Spotify tem vídeo agora também. Então, agora Estema, quem quiser assistir cara. vídeo além do YouTube, né? Pode assistir também pelo próprio Spotify. No Spotify. Isso aí. Sucesso. Quem trouxemos hoje, Fábio Bessa? Hoje a gente trouxe uma das participantes mais solicitadas do Estema. Traz a Lulu, traz a Lulu, traz a Lulu. Que não é a Lulu. Que não é a Lulu. Que não é a Lulu. Que fundou a Lulu Five. Que fundou a Lulu. Que é... Gisele Gasparotto. Gisele Gasparotto. Bem-vinda, Gi. Obrigada. Muito obrigado pela presença. Feliz de estar aqui. Uma das convidadas mais solicitadas, cara. Que bom. Às vezes as pessoas me chamam de Lulu. Chamam de Lulu? Fala Lulu, eu falo... Então, é Gi. Mas tudo bem. Pode chamar de Lulu. Eu acho que ele chamou errado. Não, eu falei, é sério. Você fez um trocadilho aí. Não, é sério, cara. Você acha que eu ia dar a bola fora assim? Eu acho. Eu sei que você chama Lulu. E, bom, a Gisele, fundadora da Lulu Five, empresária, atleta de ciclismo profissional. Então, quem quer saber mais sobre ciclismo, eu acho que esse episódio é o... Vai ser o FAQ do ciclismo. Exato. Né? Várias perguntas, o pessoal mandou perguntas. O pessoal mandou perguntas. A gente abriu caixinha de perguntas e... É mesmo, que legal. E eu tenho várias perguntas, assim, porque, cara, eu sou um zero à esquerda do ciclismo. Então já vou começar tirando minhas dúvidas. Você anda aqui. de bicicleta, Thiago? Zero. Zero. Eu tenho muito medo de andar de bicicleta. É mesmo? E assim, tipo, cair... Mas você se equilibra na bike, pelo menos? Eu sei andar. Eu ando assim, tipo, na praia e tal, não sei o quê. Mas aqui em São Paulo, cara, zero. Como esporte, nada. E como esporte, pior ainda. Eu uso de locomoção, assim. Eu tenho uma mountain bike, mas é casa, trabalho, né? Pego Faria Lima, Pedroso, trabalho na Pedroso ali. E eu uso, assim, mas também não sou nenhum ciclista aí. Mas quem quer começar na bike, o que tem que fazer? Tem algum passo a passo, assim? Tem. E eu sempre falo que as pessoas... Por isso que eu perguntei, você se equilibra na bike? Equilíbrio. Porque tem uma diferença de saber se equilibrar na bike e saber pedalar. E eu sempre falo isso para as meninas que estão começando. Porque o ciclismo é aquele esporte, aquela brincadeira, na verdade, de criança, né? Aquela coisa lúdica. Todo mundo, a maioria das pessoas aprende a se equilibrar na bike quando criança. Só que não dão continuidade, muitas não dão continuidade. E aí chega na fase adulta, vou pedalar. E acha que sabe, mas na verdade não sabe. E o ciclismo tem muita técnica, assim como a corrida, né? Então, assim, acho que a primeira coisa para quem quer começar é procurar informação. Não é assim, vou comprar uma bicicleta e sair pedalando. Principalmente, assim, a mobilidade, a gente tem hoje uma estrutura de ciclovias que permite muitas vezes a gente se aventurar ali, mas você precisa saber um mínimo de técnica, mesmo para mobilidade ou para passear de final de semana no parque, para você não sofrer nenhum tipo de acidente, não se colocar em risco e não colocar em risco outras pessoas também. Tipo, frear, colocar pé no chão. Freio, coisas básicas que a gente acha que é básico, mas gera muita dúvida. Quando as meninas chegam na Lulu, as iniciantes, elas não sabem nem subir e descer da bicicleta da forma correta. Elas sobem do jeito que elas aprenderam quando criança. Mesma coisa o freio. Muita gente não sabe como usar os freios, se usa os dois, o dianteiro e o traseiro, se usa só o traseiro, se usa só o dianteiro. E vai muito no tentativa e erro. Eu já tô nessa parte aí, de frear. Não sei qual freio que eu uso. Pois cara. Eu sempre pergunto isso, que freio você usa pra frear? A pessoa arregala um olho desse tamanho assim pra mim. Eu não tenho ideia, cara. Eu uso, sei lá, uso os dois. E é uma coisa que parece boba, mas não é. Isso é muito importante. Muita diferença. Então, quando você você quer começar a pedalar, procura alguém especializado que vai te ensinar ali do zero as coisas mais básicas que parecem idiotas, mas não são. Alguém falou, não sei quem falou aí a gente já vai entrar um pouco no pedal de velocidade mesmo, de na hora de fazer a curva de não estar com o pedal para baixo, né? Tá com foi a Raíli mesmo. A Raíli, porque a gente ensina isso. Então, também, na Lulu. Então, isso que nem eu não sei se foi ela que comentou, mas a gente também pesquisando, a gente viu que, assim, para treinar com você na sua assessoria, primeiro tem uma iniciação que você ensina
fundamentos básicos do ciclismo? Como é que é essa... É assim, tem mulheres que já têm bicicleta e já pedalam. Então, quando isso acontece, a gente faz uma avaliação. Então, ela não entra em qualquer... eu quero começar a treinar. Legal, vamos marcar uma avaliação primeiro. Aí a gente marca uma avaliação, pede para ela fazer algumas técnicas. Fica em pé, bebe água. E aí a gente avalia como ela tá. E aí, assim, a gente sugere que grupo ela vai entrar, se ela precisa fazer algumas aulas de iniciação, ou se ela já pode entrar numa turma um pouco mais intermediária. E aí vai depender da nossa avaliação. Agora, a mulher que nunca pedalou uma bike de estrada, obrigatoriamente ela tem que fazer o curso de iniciação, que a gente tem em 10 aulas. Aí ela faz o curso, depois que ela fez o curso, aí ela pode entrar no grupo regular, né, que é o grupo mensal, que a gente tem vários outros planos. E aí é com você mesmo, essa primeira etapa? Geralmente é comigo ou com a Lilian. A gente tem hoje 5 professoras na Lulu que tem essa habilidade, né, de fazer avaliação. Então, ou comigo ou com alguma das professoras também. Legal. Muito bom. Mas agora vamos saber um pouquinho de você. Tá. A gente trouxe para saber de você. Tá bom. Vamos saber. A gente gosta de saber sempre assim, como o esporte começou na sua vida, se é desde criança e tal. E aí depois a gente vai talvez entrando no ciclismo, na sua vida profissional, que a gente sabe que você tinha um tipo de trabalho e aí mudou totalmente, né? Completamente. Mas como é que foi primeiro essa questão do esporte, na vida aí? Tá. Não, eu sempre fui uma criança que meus pais sempre incentivaram o esporte na minha vida. Então, desde pequenininha eu já fazia balé, já fazia jazz na época, né? E aí com 10 anos eu comecei a nadar. E eu amei a natação. E aí fui me desenvolvendo na natação. Não virei profissional, mas eu nadava muito, assim, regularmente, 3 vezes por semana. Participava de algumas competições na escola, na academia. E aí fui nadando durante mais de 20 anos. Caramba. E aí fiz algumas travessias no mar, adorava nadar, adorava. Só que aí, eu não sei, eu acho que o nadador, ele tem, em algum momento da vida, assim, ele pega a bode da piscina. Isso aconteceu comigo. Uhum. Eu peguei um bode quando eu tinha uns 25 anos, mais ou menos. E aí fui procurar outro esporte. E aí encontrei o boxe. Boxe? Você pensou que ela ia falar ciclismo, né? Antes do ciclismo. Aí eu lutei boxe e, paralelamente a isso, olha só que curioso, eu estava conversando com uma amiga que morava no meu prédio, e aí a gente conversando, ela falou, nossa, eu sei lá por quê, falou que ia trabalhar de bicicleta. E aí eu falei, caramba, você vai trabalhar de bike? Que legal, isso foi lá em 2005. Aí ela falou assim, vou. Eu falei, nossa, gostei dessa ideia, porque eu sempre demorei muito tempo de deslocamento, assim, da minha casa para o meu trabalho. Na época eu morava lá no Campo Limpo, eu nem morava onde eu moro hoje, então dava mais de 20 quilômetros. E eu estava um pouco cansada disso, de demorar tanto no trânsito. E aí eu falei, nossa, que ideia legal, gostei. Quero fazer isso. Pensei, né? Assim. E aí eu comprei uma bike na internet, entrei, não sabia nada de ciclismo, não sabia nada. Eu sabia pedalar, como eu te falei. Eu nasci... Se equilibrar. Meu pai me ensinou a andar sem rodinha, depois eu nunca mais tive contato com a bike, assim. Tive bike quando criança, mas, enfim, não era pro esporte. E aí eu comecei, entrei na internet, falei, vou comprar uma bike. Aí entrei lá, olhei, sei lá, uma bikezinha. Sem falei, pedir essa ajuda aqui... pra ninguém, Não, nada, pra ninguém. você... Olhei a mais que eu achei mais bonitinha. Não sabia nem que tinha tamanho a bicicleta. Fui lá, pá, comprei. R$300 eu paguei na bike. Aí chegou a bike, aí mandei montar e tal. E aí falei, beleza, vou trabalhar de bicicleta. E você foi assim, sem medo de sair em São Paulo com muito medo. Fui com muito medo. Não, em 2005 foi, ainda. Apesar do medo, tinha ciclovia, nada, né? não tinha nada. Gente, eu morava, a gente brinca, fala que lá é faixa de Gaza, né? Onde Campo Limpo, ali perto da estrada de Itapecerica. E aí eu falei, bom, o que eu vou fazer agora? Vou. Aí tinha capacete, tudo bonitinho, pelo menos isso, né? E aí fui, andava mais na calçada do que na rua. Só que em algum momento eu me vi no meio da João Dias.
Nossa. E aí eu tinha só uma opção, né? Ou eu subia a ponte e virava na local da Marginal, porque eu pensava muito com cabeça de motorista, né? A gente não pensa com a cabeça de ciclista. Aí, no final dos contos, eu acabei entrando na Expressa. Eu saí na Expressa, juro por Deus. Na Expressa de momento, cara. Juro por Deus. E tava aquele trânsito na Marginal. Não. Eu me vi na Expressa, aí eu falei, meu Deus, ferrou, vou morrer. Vou morrer. Eu pensaria isso na hora. Aí eu parei a bicicleta num canteirinho que tinha assim, aí tinha uns guardinhas lá da SV, aí eu comecei a pedir ajuda pra eles. Eu falei, moço, me ajuda a atravessar. Eu preciso sair daqui. Sair daqui. Aí ele falou, vai dando braço aí, vai passando e tal. E assim, a sorte nessa hora, que eu falei, é sorte, porque tava um trânsito aí deu uma absurdo. Então, os carros estavam andando devagar. E aí eu fui dando o bracinho assim, e fui indo aos poucos até chegar na local. A hora que chegou na local, eu quase beijei o chão, né? Ali perto do Shopping Morumbi. Nossa. E aí, depois do caminho inteiro, eu fui meio que pela calçada até chegar. Nesse dia, eu demorei mais de bike do que de carro. Mas eu falei, não vou desistir. Eu não desisto tão fácil das coisas. Eu falei, não vou desistir, vou continuar tentando. E aí eu comecei, né? Um pouco mais sangue frio, consciente. Falei, deixa eu traçar um trajeto, pelo menos, pensar direito por onde eu vou. E aí eu comecei a estipular pequenas metas, porque é muito difícil você sair do comodismo do carro, né? Porque querendo ou não, eu pegava trânsito, mas eu tava lá dentro do carro, de banho tomado, com a roupa limpa, não sei o que. Aí você vai sair de bicicleta, sua, aí tem que chegar, tem que tomar banho, tem que ter um planejamento, né? Não dá pra ser uma coisa assim muito... E aí eu comecei a me planejar. Eu falei, bom, minha meta é 1 vez por semana. Aí eu comecei 1 vez por semana. Aí daqui a pouco eu falei, agora eu vou 2 vezes por semana. E aí eu comecei a introduzir a bike aos poucos, né? Como mobilidade. Entendi. E aí com o tempo eu fui pegando o jeito da coisa, pegando um pouco mais de confiança. Aí já andava mais na rua, já entendia sinalização, porque você precisa aprender a sinalizar quando você tá na rua. E aí foi indo, isso foi em 2005. E aí em 2007 eu engravidei da minha filha, que hoje tem 14 anos. E aí eu dei um tempo, e aí dei um tempo do boxe também. E aí, porque minha gestação foi bem difícil, eu já tinha perdido antes da Maria Clara, eu tinha engravidado em 2004, já tinha perdido. Aí depois, com a Maria Clara, eu tive uma gestação complicada por causa de placenta e tal, então eu tive que parar com tudo. Inclusive ela nasceu prematura, assim, de 8 meses. Quase 9, mas ainda considerada prematura. E aí eu dei um tempo e tal, aí quando ela nasceu, quando ela tinha uns 4 meses, eu voltei a lutar boxe. Mas aí o meu professor ia lá na minha casa, porque eu amamentei ela 1 ano também. Então, mais controladinho ali. Aquela rotina de mãe, né? E a bike aposentou ali. A bike eu deixei de lado nessa fase. E aí voltei a trabalhar de carro, até porque eu levava a Maria Clara junto comigo para trabalhar. Então, eu fiz um quartinho para ela lá no escritório, aí ela ia, a gente ia todo dia para lá e tal. Aí, no final de 2009, eu me separei. E aí, fiquei só com a Maria, voltei para casa da minha mãe. Aí, a gente saiu da casa, vendemos e tal, voltei para casa da minha mãe. E aí, eu falei, bom, agora minha filha fica, quando eu tô trabalhando, eu já não amamentava mais, ela ficava com a minha mãe. Eu falei, acho que agora eu consigo voltar a trabalhar de bike. E aí voltei. Só que aí nesse ano eu também encontrei esses grupos noturnos, tipo night bikers e tal, que eles faziam pedal saindo de uns postos de gasolina lá de terça e quinta à noite. O nosso grupo chamava Você Pedala. Cara, é verdade. Terça-feira é dia do meu rodízio, então eu espero, tipo, até às 8, assim, né? E aí você vê... E aí eu saio... Cara, ali na Sumaré, ali, a galera passa, tal, não sei o quê. Então, essa galera aí, né? Night e a gente saía lá da República do Líbano, de um posto de gasolina. 7 da noite. Aí, cheguei lá com a minha bikezinha. Falei, agora, né, vou arrasar. Eu achava que a minha bike era a melhor bike do mundo. A bike de 300 conto. Aí que eu fui começar a entender que, não tinha nada a ver. A galera... Aí eu vi, assim, uns caras de bike de estrada, roja. Aí eu vi uma galera de mountain bike. Na verdade, a minha já não era mais aquela que eu comprei na internet. Eu tinha trocado por uma que eu achava que era a mais top, que era uma Caloi 100. Urbaninha. Eu achava que era a mais top de todas.
Porque aí eu não paguei 300, eu paguei 800. Pô, agora... Agora eu tô... Putz, ó, dobrei, né? Mais que dobrei. Agora eu tô bem de bike. Aí comecei a pedalar com eles, comecei a entender que, cara, é outro universo. É outro mundo. O céu é o limite. Aí eu vi sapatilha, aquele negócio... Eu usava tênis, usava sapatilha. E clipe, desclipe, eu falava, que legal. Aí eu vi as bikes de estrada, né, com o guidão curvado. Aí eu falava, nossa, eu quero andar numa bike dessa. Aí que você começou Aí que eu comecei a entender o universo. Que era o esporte. Que até então não era esporte, né? Era a locomoção e tal. E aí eu comecei a ir atrás. Eu falei, agora eu quero entender o que é isso. E aí que eu entrei no esporte mesmo, assim, que foi em 2009, final de 2009, 2010, começo de 2010. Minha primeira bike que eu achava, né, que eu ainda não conhecia muito, um cara me sacaneou e me vendeu, o cara tinha 1,90 m, me vendeu a bike dele, que era tamanho 56, e eu uso 52, mas eu não tinha noção, né? E ele também nem pra falar nada. Não falou. Nada. Queria acho que ele queria desovar a bike. Queria passar a bike. Deixa eu vender pra essa aí que não sabe nada. E era uma híbrida na época. A bike híbrida é uma que ela é meio mountain bike e meio road. Então ela tem a relação, a transmissão mais pesada para render mais no asfalto, mas o guidão era de mountain bike. E aí foi. E aí depois eu troquei de bike e tal, e aí eu fui conhecendo as assessorias, fui conhecendo os grupos, e aí peguei um treinador, aí comecei a treinar, e coloquei sapatilha. Só que assim, a sapatilha não foi assim, vem cá que eu vou te dar uma aula de sapatilha. Era assim, vai aí. Vai cair mesmo. É assim mesmo. Vai cair até você se acostumar. Então, como eu vim do esporte e eu sempre fui meio destemida, eu nunca tive tanto medo de cair. Eu andava de skate, assim, sempre fui muito desencanada com essas coisas. Então, para mim, até que foi tranquilo, porque eu não tinha problema com queda. Então, eu caí várias vezes por causa da sapatilha. Caí várias vezes porque... fiz uma técnica errada na curva, tipo, vai pedalar na curva, bate o pedal. E aí eu entendi que realmente precisava de técnica. E isso eu aprendi meio que na marra, na tentativa e erro. Assim, tinha algumas pessoas, né, que eu pedalava, que me davam umas dicas. Pegava uma dica de um, de outro. Copiava. Copiava muita gente, que eu olhava e falava assim, esse aqui pedala bem, vou copiar ele. Aí eu copiava ele. Mas aí a parte de assessoria, eu peguei um treinador. Só que assim, na assessoria... hoje em dia isso mudou, mas lá atrás ninguém estava muito preocupado se você sabia a técnica de pedalar, né? Eles queriam passar o treino e eles passam o treino. A parte técnica você se vira. Sempre foi assim no ciclismo. E isso que mudou um pouco com a Lulu 5, né? E aí eu fui conciliando a minha vida profissional eu sou formada em administração. Trabalhei numa corretora de seguros por 20 anos, desde que eu tinha 17 anos. E aí eu comecei a me desenvolver tanto no esporte, como não tinha muitas mulheres, que eu comecei a ser convidada para participar de competições profissionais, jogos abertos, jogos regionais. Aí comecei a correr as provas da Federação Paulista. Caramba! E aí, mas assim, foi tipo... Fui indo, sabe quando você vai no fluxo, assim? Você nem pensa direito. Quando eu vi, eu já estava lá no meio das meninas. E você competia em qual modalidade que era? Do ciclismo de estrada. De estrada. Porque a gente não entende nada, né? Você viu, né? De ciclismo. O que tem normalmente, assim, de competição? Igual a gente fala, sei lá, das distâncias das provas de corrida, de triatlo. No ciclismo, o que é comum, assim, de competição? Bom, primeiro que o ciclismo tem várias modalidades. É igual o tênis de mesa, o tênis de quadra, o beach tênis, é tudo tênis. Só que um é na quadra de areia, o outro é na quadra de grama, lá na grama. O ciclismo é a mesma coisa. A gente tem mountain bike. Mountain bike é uma bike específica para você fazer trilha. Então, você não anda no asfalto de mountain bike, ou pelo menos não deveria. Muita gente acaba usando. Mas tudo bem. O normal é você usar a mountain bike para fazer trilha, pegar single track, areia, cascalho, etc. Ela é feita para isso. Ela é feita para isso. Ela tem um pneu grosso com cravo para ter mais aderência nesse tipo de terreno. A bike de estrada é uma bike que ela te permite ganhar mais velocidade. E é uma bike para asfalto. Então, você vai andar no asfalto... Vai andar na cidade. Pode ser uma bike de estrada? Pode. Você vai render mais. Se você quer render mais, ganhar um pouco mais de velocidade, vale a pena. Ou para o esporte mesmo.
que é o ciclismo de estrada. O ciclismo de estrada é um esporte que, basicamente, você pedala no asfalto, porque o pneu é mais fininho, a relação, a transmissão é diferente para você ganhar mais velocidade, a bike ganha mais leve, tem uma aerodinâmica que também te permite cortar mais o vento e principalmente é um esporte de equipe. Então, quando você fala em ciclismo de estrada, você vê geralmente um monte de gente pedalando junto, que é o que a gente chama de pelotão. E tem uma estratégia, tem trabalho em equipe, né? Cada um tem uma função. Então, como é que é isso? Assim, a gente ouve falar bastante, né, dessas estratégias de ir protegendo, aí um sai, fuga, né? São várias posições ali, e aí o resultado final é de uma que chega pela equipe, né? Não é que aí vale pela equipe toda. Como isso é que é o brilho do ciclismo, na minha opinião. Porque existe um trabalho em equipe que é diferente de um esporte coletivo, como o basquete, que quando o time ganha, todo mundo ganha medalha e sobe no pódio. No ciclismo de estrada é um pouco diferente. Você trabalha para um ganhar e só ele sobe no pódio, só essa pessoa sobe no pódio. Então, trabalha muito a questão do ego, né? Nossa, de você realmente ceder para o outro. Se entregar para o outro. Isso eu acho fantástico isso no ciclismo. Porque aí depende muito da característica da prova. Por exemplo, existem várias características de ciclista. Tem os ciclistas que sobem melhor, que são mais escaladores. Tem os ciclistas que são mais sprinters, ou seja, eles são mais rápidos num curto espaço, né? Tipo 200 metros, 300 metros, que a gente chama de sprinter. Tem os passistas, que são os que seguram uma velocidade alta por mais tempo, uma intensidade mais alta por mais tempo. Tem o que a gente chama de all-rounder, que é o cara que faz meio que tudo bem. Ele sobe bem, ele desce bem, ele fica bem no plano, ele sprinta bem, mas ele não é excelente em tudo. Ele é bom em várias coisas. E aí, o que a equipe faz, né? Geralmente, uma equipe tem, falando de equipe profissional, de 6 a 8 ciclistas. E aí, o técnico da equipe decide, a prova, como vai ser a prova? A prova vai ser plana. Tá, então, se a prova é plana, a gente vai trabalhar para o sprinter. Então, toda a equipe tem que proteger o sprinter para chegar lá no final da prova. E aí, não importa a quilometragem. São 30 quilômetros, são 40, são 100, 200. Se a prova for plana, geralmente o sprinter é que é guardado ali. Entendi. Ele vai sendo protegido para fazer no a final... chegada. O que é proteger? Por exemplo, proteger é não deixar ele pegar vento. Então, por isso que a gente anda em pelotão. Proteger é assim, se alguém tentar abrir uma fuga, o que é abrir uma fuga? É tentar desgarrar do pelotão sozinho para ganhar. A equipe vai e busca e não deixa o cara ficar sozinho, entendeu? Não deixa o cara escapar, que é o que a gente fala. Então, existe toda essa estratégia. E aí, cada equipe tem a sua estratégia. E aí, chega no final, o que essa equipe faz? Embala, que a gente chama o trem da embalada. Não sei se vocês já viram, Tour de France. Já, a gente deixa... Os caras embalando. E aí, cada um tem uma função. Um puxa um pouco, abre. Aí, o outro puxa um pouco, abre. E aí, o sprinter, no final, é que arremata para ganhar. Então, existe todo esse trabalho. E aí, no final, se o sprinter ganha, é ele que sobe no pódio. Mas a equipe tem o reconhecimento, né? E aí, se a prova é mais de montanha, então, para quem a gente vai trabalhar? O capitão, ele muda de acordo com o tipo de prova. Se é uma prova mais de escalada, aí o capitão muda, não vai ser mais o sprinter, o capitão vai ser o escalador. Então, toda a equipe vai trabalhar para aquele escalador. Então, assim, ora, na minha equipe, eu sou a capitã, ou seja, a capitã é para quem a equipe vai trabalhar para ganhar a prova. Ora, eu sou gregária, ou seja, eu sou a pessoa que vai ajudar uma outra da minha equipe a ganhar. Pô, que legal, e a gente vai alternando essas posições. Porque sempre quando tem o Tour de France, o Giro, a gente deixa ligado a televisão, que é bonito, né? Você vai vendo aqueles... plástica, né? Parece um cardume de peixe ali, né? Sai, abre, mas ninguém entende nada. Ninguém entende não entende. Aí você vai ouvindo a narração, você vai ouvindo o pessoal comentando. Saiu, né? Fuga, né? Tentativa de fuga. Eu falo pro pessoal que eu gosto de ver o final lá, que aí é os sprinters. Nossa, a bike até deita assim de lado, assim. Não, é sensacional. É loucura. Mas legal essa questão do trabalho em equipe, né? Mas em prol de um que vai subir no pódio, tudo, né? Pô, muito bom. E aí você falou que começou a ser convidada para participar das provas. Pois é, tal. Eu comecei Como a correr. Que desenvolveu aí? Você entrou numa equipe? Entrei numa equipe de São Bernardo do Campo, aí corri jogos regionais,
jogos abertos. Jogos regionais, jogos abertos é tipo uma Olimpíada, né? As prefeituras lá se juntam, contratam os atletas para representar a cidade nesses jogos. E aí tem lá os jogos regionais meio que classifica para os jogos abertos. E aí os jogos abertos é tipo campeão da cidade. É bem legal, assim. E tem todas as modalidades, não é só ciclismo. Tem basquete, tem muita gente que corre, profissional mesmo, assim, de Olimpíadas e tal, que já correu jogos abertos e regionais um dia. Meio que formação de atleta. E aí eu comecei a correr os jogos abertos e regionais por essa cidade. E aí depois Osasco me contratou. E aí eu fui pulando, assim, de equipe para equipe. E tinha muita gente, assim? Como que era? Como que, sei de lá... mulheres, não. Então. Mulheres não tinha. Tinha as equipes, mas assim, o pelotão feminino, na época, você largava com 12 mulheres, no máximo. No máximo, assim. Às vezes tinha prova que não completava nem o pódio. Caramba. E aí foi desenvolvendo, assim. E aí eu comecei a pensar, caramba, por que as mulheres não estão no ciclismo? Uhum. Né? Naquela época você já pensava, já refletia. Por que as mulheres não pedalam? Como esporte, né? É diferente você passear no parque e tal. O esporte é diferente, né? Ele exige mais. E eu comecei a pensar nisso. E as mulheres que eu conhecia eram poucas. E eram mais assim pro triatlo, não eram ciclistas mesmo, assim, de equipe e tal. E aí foi quando eu comecei a tentar comunicar com as mulheres. Então eu comecei a usar as minhas mídias sociais, Facebook, Instagram, para falar com as mulheres. Uhum. Aí eu comecei a escrever sobre ciclismo feminino. Até então não tinha Lulu Five ainda. Não. Era a Gisele falando Era como Gisele, atleta. Gisele falando como ciclista mesmo. Uhum. E aí eu comecei a escrever textos sobre ciclismo feminino, comecei a postar tudo sobre ciclismo feminino, sobre o que eu fazia, minha rotina e tal. E aí, eu não sei se vocês conheceram, acredito que sim, a Erika Salum, que foi jornalista da VO2, da VO2 da Ativo. E aí ela me convidou para escrever no blog da VO2, da revista VO2. E aí eu comecei a escrever sobre ciclismo feminino. E aí eu fui ficando um pouco mais conhecida, assim, e paralelamente a isso eu competia muito, então, assim, fazia alguns pódios, né, e tal, e aí as pessoas começaram também nesse meio a me conhecer. Então, acabei fazendo o meu nome no meio do ciclismo. E aí, eu comecei a trabalhar na Road Bike. Não sei se vocês viram falar da Road Bike, que foi uma empresa que levava a galera para a estrada. Foi que começou, né, levar... Eles levavam para a estrada. Não era assessoria. Na verdade, os ciclistas de assessorias gostavam de treinar na route de final de semana, porque a gente saía pedalando de São Paulo, daqui mesmo, de bike, não precisava pegar o carro, e fazia as rodovias Bandeirantes, Anhanguera, Castelo, e fazia uns rolês, assim, tipo, gigantes, de 120, todo final de semana. Uhum. 100, 120 quilômetros e tal. E nessa época, que é do Capelani e da Tati Bassi, eles me chamaram para trabalhar lá, para ser staff, tipo, para ajudar a conduzir o pelotão. Não só eu, como mais um monte de ciclista profissional na época. Daí você ia como assim, instrutora, professora? Eles pagavam a gente para conduzir o pelotão nas estradas. E ali, para mim, foi uma escola, assim, de olhar os ciclistas, porque lá a gente recebia todo tipo de ciclista, porque não tinha um filtro. Quem quisesse, ia. Se encontrava e ia. Não Pô, tinha... Mas via pessoal assim, você via que era inexperiente, já ia para a estrada. Via. E aí a gente começou a desenvolver um olhar mais avaliador ali, falando, esse aqui, perigo. Podemos ter problemas. E aí a gente já meio que ou tirava, ou orientava melhor e tal. Então foi ali que começou a despertar a minha vontade de ajudar as pessoas a pedalar com segurança e técnica. E eu fiquei na road bike de 2012 a 2016. 4 anos lá. 4 anos trabalhando lá de com seguro e aí os fins de semana... Com filha... trabalhando com seguro, com filha, competindo. Caramba. E Vida trabalhando real. de final de semana. Vida real. Não, uma loucura. Nossa. Uma loucura. Mas aí para chegar porque a gente falou da Gisele, né, da época usando a bike como meio de transporte, entrando na expressa da Marginal.
começando, né, como instrutora e, né, profissional, né, atleta profissional, instrutora final de semana nas estradas e quando que surgiu a ideia da Lulu 5? A ideia tava aí já, agora tem que ver a execução, na verdade, né? Só não tinha nome. Na verdade, com a Holt, eu já tinha tido a ideia de fazer um pelotão exclusivamente feminino. A gente começou a fazer isso, que virou Holt Ladies. Aí a gente chamou, nesse dia foram 120 mulheres, eu nunca vou esquecer. Caraca, a gente foi pra Riacho Grande. 120? 120. Um catado assim, vamos lançar a Holt Bar, a Holt Ladies e tal. E aí a gente chamou as mulheres, e aí vieram mulheres, assim, triatletas, ciclistas de todo canto, e a gente foi pro Riacho Grande, fez um pedal lá e voltou. 120 mulheres. Só que eu nunca tinha pensado em fazer disso uma fonte de renda, o meu trabalho. Era uma coisa que eu fazia muito porque eu gostava, por amor, meu hobby. E aí eu tentava levar isso muito para o profissional, de montar uma equipe profissional que competisse lá fora e tal. E aí, em 2014, eu consegui um convite para correr a Volta da Costa Rica. Eu mandei uma mensagem eu sabia que ia acontecer a Volta da Costa Rica, que é uma volta profissional ranqueada, ranking UCI, que é a União de Ciclistas Internacionais. E aí eu pedi um convite. Falei, olha, eu tenho uma equipe, eu gostaria de pedir um convite. Ele me deu. O presidente da Federação da Costa Rica. Aí eu falei, agora, legal. Montar uma equipe. Agora eu preciso de uma equipe. Eu não esperava. Eu falei, agora, legal, preciso montar uma equipe. Não tenho. E aí, o que eu fiz? Eu conversei, tinha a Ana Polegatti, tinha a Camila Coelho, tinha a Giovana Corsa, eu tinha as meninas que eu conhecia, uma de cada equipe. A Ana era da Memorial, a Giovana era de Rio Claro. Fiz a Babi também, que corria por Indaiatuba. E aí eu fiz um catadão, chamei as meninas e falei, meninas, vamos formar uma equipe? Precisamos de 6. Vamos. Aí o que eu fiz? Olha só, foi meio coisa, nunca tinha acontecido antes. A gente formou uma seleção. E aí a gente pediu autorização para a CBC para ter essa seleção mista para poder correr essa Volta da Costa Rica. E eles deram autorização para a gente correr. As equipes de cada uma, eles tiveram que liberar as atletas para a gente formar essa equipe. E aí eu falei, legal, tem tudo pago, menos as passagens. Precisamos de passagens aéreas. E aí eu fui conversando com amigos, gente, vou correr a Volta da Costa Rica, não sei o quê. Eu sei que a gente conseguiu todas as passagens. Vocês conseguiram? Com as pessoas que ajudaram a gente. Eram 6 mais um mecânico faz tudo, que aí era mecânico, massagista, que ia dirigir o carro, tudo. E que foi o Arthur. E a gente foi, com a cara e a coragem. Cara, que bacana. A gente fez a Volta da Costa. Foi maravilhoso, assim. A maior experiência da minha vida, ter corrido essa volta profissional com as melhores equipes. Assim, tinha a Astana, na época, várias equipes boas, a Letipolini. Então foi uma experiência maravilhosa. Uma experiência. 5 etapas, todas nós, né, fizemos, terminamos e a gente ficou super feliz. E aí eu voltei para a realidade. Bom, isso aqui não dá dinheiro, né? Cuidar da minha filha aqui, vamos. Exato, voltei para a realidade. Aí eu falei, não dá para viver do ciclismo. Na né? época vocês conseguiam algum financiamento, assim, para receber algum tipo de auxílio? Só para correr jogos. Jogos a gente recebia, mas, gente, assim... Simbólico. R$900, R$1.500 cada vez, né, para você correr os jogos no ano. Então, não dá para viver do ciclismo, né? É muito difícil. Na época, eu lembro que o ciclista que era melhor pago no Brasil ganhava R$6.000. Na época, hoje eu não sei. Então, assim, é muito difícil. E aí eu falei, não dá para viver, né, do ciclismo com tudo que tem. Aí eu voltei para a realidade, dei uma desencanada. Isso foi em 2014. Mas aí continuei fazendo tudo e tal. Aí no final de 2016, eu tenho um treinador, que até hoje é meu treinador, o Ronaldo Martinelli. Ele me ligou, ele falou, Gi, quero falar com você. Aí a gente estava conversando e tal, ele falou, você nunca pensou em fazer nada só para mulher? Eu falei, já! Algumas vezes. E aí ele falou, vamos pensar, pense em alguma coisa, eu te ajudo. Assim, ele me incentivou muito, porque eu acho que tem um espaço legal, um mercado legal aí e tal. Eu falei, tá bom, vou pensar. Ele já tinha até o nome Lulu 5, ele meio que já tinha, só que ele não tinha o produto, ele só tinha o nome. Entendi. Que ele queria fazer algo assim,
só para mulheres, mas ele, como homem, também não sabia muito bem. E aí ele me despertou essa vontade de novo. Mas você acha que ele foi direto em você ou também deu uma, sei lá, falou com outras pessoas? Por que ele acha que Cara, foi eu você? acho que ele veio direto em mim. É. Porque eu acho que ele me conhecia muito já. Ele já sabia desse meu engajamento, né? Com as mulheres e tal. E acho que precisou disso. Aí eu falei, tá bom, vou pensar. Aí eu parei pra pensar assim, caramba, o que as mulheres precisam? Por que as mulheres não entram no esporte? Foi aí que eu comecei a me questionar. E aí a primeira coisa que veio, assim, medo. Medo. Elas têm medo. Porque nem todo mundo quer cair, né? Nem todo mundo aceita cair. E a mulher, e aí com o tempo eu fui entendendo isso, a gente já tem muito, a gente cresce com a cultura do não. Você não pode isso, você não pode aquilo, isso não é pra você. Né? A gente já cresce assim. Então, assim, o menino, quando tá lá na infância, ele pode tudo. Ele pode cair, se arranhar, se machucar. A menina, não. A menina, ela fica naquela redoma e ela não pode correr, vai cair, vai machucar. Tem que ser bonitinha, não pode ralar, tem que estar bonitinha. Cara, é impressionante, mas isso é muito real, né? Assim, total. você via... Você tá igual um moleque, você tá correndo igual... Quantas vezes eu ouvi isso quando era pequeno? Quando começava alguma menina a correr junto, né? Parece um menino. Parece jogar um menino, bola né? junto, né? Então a gente cresceu com essa cultura, né, de não podemos. E é uma barreira, porque quando e é isso que fere a nossa autoestima, né, do que a gente é capaz de fazer. Hoje isso tem mudado, mas muitas vezes a gente não faz determinada coisa por medo de não conseguir. Uhum. Então a gente não quer nem tentar. Né? Nem começa. Eu vi uma pesquisa recentemente de assim, quando surge uma vaga de emprego, não sei se vocês já viram isso, surge uma vaga de emprego, aí tem todas as qualificações, né? A mulher, ela vê todas. Se ela não se adequa em uma, ela não se inscreve. O homem... É o contrário, né? Ele olha e fala, tudo bem, Só vai passar. eu vou, entendeu? Então, assim, é real isso. Uhum. É muito real. Então, quando a mulher ela tem receio de não conseguir, muitas vezes ela não tenta. E aí eu comecei a perceber isso. Eu falei, às vezes ela só precisa de alguém que incentive. Fala assim, tudo bem, vai ser difícil, vai, mas tudo bem se você cair, né? Tudo bem se você não conseguir no primeiro momento. Você pode tentar ir persistindo e uma hora vai, né? Uhum. E foi isso que eu desenvolvi na Lulu. Essa metodologia de ensinar do zero e de entender que a mulher não precisa chegar sabendo, e não vai chegar, porque o homem, de certa forma, ele é mais bem resolvido nesse sentido, mais atirado. Ele fala, eu vou, entendeu? Uhum. Eu não sei pedalar direito, mas eu vou. E tudo bem, né? Se der errado, vai lá, tenta de novo, cai, levanta. E aí a barreira da mulher é assim, e se eu cair? Mas e a sapatilha? Mas sei lá, 100 quilômetros, não consigo. Então, é muita barreira ali no começo. Sim. E aí eu fui derrubando essas barreiras, falando, cara, se eu consigo, eu sou mulher também, né? Se eu consigo, por que você não vai conseguir? E aí tem aquela coisa, mas eu sou muito velha, ou eu sou muito não sei o quê, ou eu tô fora de forma. Não, vem, dá pra começa, vir. Vamos Vamos lá. E esse foi o start, assim, eu comecei a lidar com mulheres que não pedalavam. E no começo da Lulu foi engraçado, porque eu pensava assim, a mulher não tem técnica, então eu vou ensinar a técnica para a mulher. O homem também não tem, tá? Uhum. Mas a mulher, pelo menos, admite que não tem, né? O homem não admite, é mais difícil. Tudo errado. Faz errado mesmo. E eu falei, tem muita mulher forte que pedala bem, mas não tem técnica. E eu falei, vou pegar essas meninas, como eu já entrei nesse caminho, já sei, né? Porque eu entrei na Cova dos Leões e tive que aprender na marra. Eu falei, já sei o caminho das pedras, vou ensinar a técnica para essas meninas. E aí, com o tempo, as mulheres que não pedalavam começavam a me procurar. Porque aí, sei lá, boca a boca, né? Um vai falando, procura Gisele e tal. E aí eu comecei a trabalhar com a iniciação. Que eu não tinha pensado no primeiro momento. Porque eu nem conhecia esse mercado, eu nem sabia que era possível. Mas aí já era Lulu ou tava meio abstrato? Já era Lulu. Já era Lulu. A gente fez um lançamento de pedal, aí foram várias mulheres que já pedalavam. Foi fantástico, um monte de mulher. Eu falei, legal, tá, e como que eu vou fazer essas mulheres chegarem até mim?
E foi muito difícil. E eu falo hoje, né? Eu vejo, às vezes, as meninas meio desanimadas. A gente tá entrando no mountain bike agora. A gente sempre foi ciclismo de estrada. E agora a gente tá entrando no mountain bike. E é difícil, porque a cultura do mountain bike aqui em São Paulo é muito difícil. Porque não tem lugar pra você fazer trilha. Você tem que pegar o carro, viajar e tal. Então, lá no interior, é muito mais comum a galera pedalar de mountain bike. Porque você pedala 5K, já acha uma trilha. Então, é mais fácil. Aqui em São Paulo, não. E aí, às vezes, as meninas, pô, mas a gente só tá com 5 alunas, só tá... Eu falei, meninas, eu pegava minhas amigas e falava, vem ter aula comigo, por favor. Eu não cobro nada, só divulga meu trabalho. E eu fiquei assim durante meses, né? Primeiro para desenvolver a metodologia, porque uma coisa é você saber, outra coisa é você ensinar. Sim. São coisas completamente diferentes. Total, e eu aprendi isso muito na prática. Porque eu melhorei a minha técnica dando aula de técnica. Porque eu comecei a perceber o que eu fazia para poder ensinar. Porque uma coisa meio automática, você tem que transformar isso numa didática. Sim. Né? E eu demorei. E aí eu fui pegando as amigas. Falei, não, vem cá, vem aqui, não cobrava nada. Aí a pessoa, sei lá... Até as pessoas reconhecerem valor mesmo no que você faz, leva um tempo. E aí você cobra um preço que às vezes a pessoa não quer pagar, e aí você dá um desconto e tal. Então eu levei um ano praticamente da Lulu assim. E continuei trabalhando na corretora, né? Até durante então, esse tempo. Conciliando aí... Conciliando tudo, mais a Lulu. Então eu dava aula de manhã, ia trabalhava o dia inteiro, voltava para casa, Maria Clara, lição, nananana. Aí, dia seguinte, mesma coisa, rotina. E eu fiz isso de final de 2016 até o final de 2018. Aí 2018 foi quando você largou a corretora. Foi. E como é que foi esse momento? Assim, minutos. Não foram 5 minutos. Não, foram 4 Foram 2 anos. Foram 5 anos. Como é que foi assim? 2. Foi uma percepção que já estava crescendo demais? Ou que passou a segurança que você poderia largar algo ali e trocar? Como é que foi? Financeiramente, não. Não. Ainda não estava... No ponto de... Não estava equiparado. Equivalente. Não estava equivalente. Mas eu estava tão envolvida com o negócio e tão certa de que poderia realmente virar um negócio que daria, né, essa equivalência, que eu arrisquei. Mas, assim, foi muito difícil. Porque eu trabalhei 20 anos na corretora. Eu tinha um percentual ali da sociedade. Sim. E teoricamente, eu achava na minha cabeça que eu tinha estabilidade financeira. E também de tranquilidade de que, pô, eu tenho um negócio. Mas, ao mesmo tempo, eu estava muito envolvida com a Lulu. Então, era uma coisa que eu amava muito, assim. E eu queria fazer a empresa crescer, só que eu não conseguia mais. Porque eu estava trabalhando muito, eu estava, sabe, eu estava deixando muita coisa na corretora de lado, porque chega uma hora que os pratinhos começam a cair, né? Sim. Não consegue equilibrar todos os pratos. E aí o prato que cai é o que você está menos envolvido ali, que era, no caso, a corretora. E aí os meus diretores, sócios, eles começaram a perceber que eu estava em outro mundo. E aí chegou um dia que eles falaram, assim, não foi que eu tomei a decisão e sentei lá e falei, quero. Não, eles perceberam. Eles falaram, Gi, o que está acontecendo? Porque você não é assim, você está desligada e tal. E aí eu sentei com eles e falei, olha, tem a Lulu, que eles já sabiam, obviamente, porque, pô, Lulu, rede social, hoje em dia, Facebook e tal, tinha site, tinha tudo já. Já tinha uniforme. Chegando com de bike lá, de uniforme. Chegando de bike, uniforme, já sabiam. E aí a gente teve uma conversa bem honesta, assim, e eu até cheguei a cogitar que daria para fazer as duas coisas. Eu falei, eu consigo conciliar? Ele falou, não, você vai ter que escolher. Então, eu tive essa pressão, porque eu estava muito na dúvida, assim, de o que eu faço da minha vida. Mais pela minha filha, porque se eu fosse sozinha no mundo, eu ia falar, dane-se, né? Vamos arriscar. Mas com filha, você tendo que... Eu sempre fui a provedora, né? Independente. Então, eu não podia contar muito com ninguém. Não tinha, assim, uma situação tranquila de falar, tudo bem, se não der certo, eu tenho um colchãozinho. Não tenho, entendeu?
Então, eu fiquei com muito medo. Passei por um período muito difícil, assim, de decisão. Mas eu falei, não, eu tenho que decidir. E aí eu decidi a Lulu. E o bom, assim, é que eles foram também muito generosos comigo. O valor que eles me pagaram pela sociedade meio que me deu 1 ano de estabilidade. Uhum. E aí eu falei, beleza, não preciso tirar nada da Lulu, ufa. Então tá. Mas agora tem que fazer dar certo. Agora tem que fazer dar certo. Tem que girar. E até então eu não tinha parado para planejar a Lulu. Eu sou uma pessoa muito executora. Tem um lado bom, mas também não, né? Porque eu vou fazendo. E a Lulu foi assim, eu fui fazendo. Eu não planejei a empresa. Vários tapas na cara, né? Exato. Daqui 5 anos a Lulu vai estar desse jeito. Não, era um dia atrás do outro. Um dia atrás do outro, vamos vivendo. E aí foi a hora que eu falei, não, agora eu preciso planejar a Lulu. Aonde eu quero chegar, né? Aonde a gente quer chegar? Quantas alunas a gente quer ter? Como que eu vou fazer isso? Aí que eu comecei a sentar e planejar. E nisso era sozinha? Tinha já alguém que te ajudava? Sozinha, tinha o seu treinador então, que começou ali, que deu a ideia? A gente trocava muita ideia, assim, de estratégia, mas no final das contas o dia a dia ali era eu. Mas uma coisa muito legal, eu não sei se a Raíli falou isso pra vocês, todo mundo que é Lulu é meio dona da Lulu. Porque elas compram tanto a ideia e o propósito que elas se sentem meio donas. Então, assim, eu comecei a ter ajuda das próprias alunas que queriam fazer acontecer. Então, assim, eu tive muita ajuda, muita ajuda. Ninguém faz nada sozinho nessa vida, né? Mas isso que é legal, né? Você se torna membro mesmo do negócio ali, né? Uma embaixadora ali. Não, isso foi fantástico. Aí teve uma das alunas que, vamos fazer o planejamento estratégico da Lulu. Aí ela sentava comigo, onde você quer? Aí a gente desenhou o planejamento, sabe? Então, todo mundo ajudava um pouquinho. Todo mundo dava uma ideia. E eu sempre fui muito aberta, né? Para ideias, assim, e feedback. Então eu falava assim, vamos fazer isso, tá, vamos fazer. E aí a coisa foi acontecendo. Só que isso foi 2019, né? Porque foi final de 2018, aí ficou 2019, beleza. Lulu vai voar 2020, e tal. Aí 2020. Um grande ano. Começou janeiro, fevereiro, março. Vou ter que parar as aulas, pandemia. Não pode dar mais aula, não pode mais ir pra rua, lockdown, e não sei o quê. Falei, gente, ferrou, né? Mal saí, já vou ter que procurar emprego de corretora de seguro de novo. Imagina sua cabeça na época. E fora que a adaptação também, né? É complicado. Depois de 20 anos, saindo todo dia de casa, sentar, com todo respeito, a bunda lá na cadeira, não ficar atrás do computador. E aí chega a hora que eu não precisei mais ir pro escritório, eu fiquei meio perdida. Eu fiquei 1 mês assim, tipo, tá, vou acordar. Como que vai ser a minha rotina, meu dia a dia? Vou acordar, tomar café, legal, vou dar aula, legal, e depois. Até estabelecer a rotina, assim, de tipo, não, eu tenho uma empresa, calma aí, né? Vamos lá, tem horário e tal. Demorou 1 mês ali para eu me situar, 1 mês e pouco, até eu me adaptar a essa nova rotina, que também foi bem difícil. Porque dá a impressão, no começo, que você não está trabalhando. É muito louco isso. Principalmente quando você trabalha com uma coisa que você ama muito. E que você se diverte muito. Então dá a impressão que você não está trabalhando. É muito louco isso, né? E aí entrou a pandemia. Aí eu falei, bom, agora ferrou, acabou a empresa, né? Nossa. Mal começou, já acabou. Só que aí a gente vai encontrando oportunidades no meio do caos. E foi o que aconteceu. Eu falei, gente, vamos ter que continuar as aulas. Como? Online. E foi. Aí a gente começou a fazer live, começou Zoom, todo dia Zoom e aula. E vamos, meninas, compra rolo. Porque tava todo mundo no mesmo barco, né? No fim das contas. Exato. Tava todo mundo meio perdido. O que a gente vai fazer? Não, compra rolo, põe a bicicleta no rolo, vamos fazer aula. Não importa. 6 da manhã. Vamos lá, das 6 às 7, 7h30, vamos fazer aula. Então, eu consegui dar continuidade na Lulu nas aulas online. E aí, eu comecei a criar desafio. Porque eu falei, as meninas precisam de motivação, não tem prova. Vamos criar as nossas provas. E aí, eu comecei a criar desafios de 100K no rolo, fazer jersey, desafio virtual.
e não sei o quê. E, teve uma vez que a gente fez um desafio virtual de 100K, que a gente abriu no Instagram, e foram, 200 pessoas, entre alunas e não alunas, inscritas para fazer o desafio para ganhar a jersey. Cara, que bacana. Então, assim, a coisa nesse aspecto, né, tirando o contexto todo da pandemia que foi péssimo, mas nesse aspecto foi bom para a Lulu. Porque aí a gente começou Acho que também não deveria ter ninguém, assim, pensando muito nisso. Talvez você tenha sido pioneira nessa questão de chamar a galera para treinar junto, no ciclismo, né? Não sei, tô pensando aqui. Eu acho que muita gente, talvez não no ciclismo, mas treino de força lá, o cara da academia que também fazia live. Vamos fazer yoga, live para... Não, e live foi o que mais teve nessa época. Nossa, mas você ajudou a manter a sanidade mental ajuda. Eu lembro que nessa ali. época da pandemia, a gente ficou eu contei, foram 80 dias no rolo, sem sair de casa. Sem sair na rua, cara na rua, não. E eu pedalava, às vezes, 3 vezes por dia, porque eu dava aula de manhã. Aí uma empresa falava, Gisele, vamos fazer uma live pedalando. Aí eu subia no rolo, pedalava na live. À noite, vamos fazer uma live para pedalar não sei aonde. Tá bom, vamos lá. Treinou mais do que na vida normal. Treinei mais do que eu treinava, assim, exatamente, na vida normal. E aí foi isso. E a gente conseguiu muitas alunas da pandemia. Isso que foi o mais curioso, assim. A gente estava com 60 alunas na época. E a gente terminou a pandemia, não terminou, mas enfim, quando a gente podia sair já na rua com 80 assim, alunas. Então, assim, bastante. E nessa mesma época a gente começou o nosso curso de iniciação. A gente tinha uma parceria com uma marca de bikes, que deu as bikes pra gente em comodato pra gente poder emprestar para as alunas. Então, isso que é o mais legal na Lulu. Você não precisa ter a bike para começar a pedalar com a gente. Para ver se vai gostar. Para ver se vai gostar. Porque é um investimento, né? Um investimento grande. Não é barato, né? Então, ela faz o curso com a bike emprestada e depois, se ela quiser, ela compra a bike e continua as aulas. Você tem um número de quantas já alunas passaram? Você, na iniciação com você? Tenho. Mais de 500. Mais de 500. Caramba, é gente, Nossa. hein? E aí, a Lulu funciona só pra mulher? Só pra mulher. Só mulher. Não entra nenhum marido assim, deixa eu fazer uma aulinha aqui, não sei o quê. Aí você encaminha pro Five Ways lá. As pessoas às vezes falam, mas vocês não gostam dos homens. Não, gente, pelo amor de Deus, a gente adora os homens. Mas é que é o intuito da empresa. O intuito mesmo, é esse, né? é o nosso espaço. A gente não tem chance, assim, a gente tem que conquistar o nosso espaço. A vida inteira a gente teve que conquistar. Agora que a gente tem um espaço nosso, Eu né? vi você em algum ali. podcast, eu não lembro se foi do Michel, enfim, eu ouvi uns 3 podcasts, a gente ouviu. E aí você falou, não, eu tô perto dos homens porque eu gosto de estar com eles, não porque eu preciso, porque precisa, né? exatamente. E eu achei bacana isso, né? E eu acho que essa parte de autonomia, né, que você falou que acaba usando o ciclismo para isso, e com esse perfil de aluno, né, de alunas, né, elas acabam sendo embaixadoras também, né? Porque você passa essa visão de mundo para elas, que passam para outras, e aí eu acho que faz na prática, né? Uma rede de apoio. Na prática, não é o discurso. Não é só discurso. Que eu vi você também comentando uma vez que tá muito em alta, né? Eu acho que bom que tá, né? Mas falou que tem uma diferença moda, né? Entre o discurso, que também é importante, né? Mas a ação, né? E eu acho que é um grande exemplo disso, né? Total. E é legal, assim, que você vê é um baita case de sucesso, né? De como empresária. Mas você contando agora como começou tudo, você vê vários conflitos, né? De deixar o trabalho, a filha e tudo. Mas eu acho que até isso é legal compartilhar, porque vê que não tem caminho assim, né? Fácil para fazer. Não tem. Algo, Você né? foi meio que aprendendo, cara, no dia a dia Sim. mesmo, né? Assim, não é que você se preparou assim, não. né? Você foi ali galgando e tal, e até hoje, acho que hoje em dia ainda isso continua. Muitos desafios né? ainda hoje. Até porque é isso, né? Por exemplo, você perguntou do homem. A gente, só respondendo, a gente tem serviços e assim, atividades com homens também. Tem algumas as pedaladas nossas que a gente abre. Por exemplo, a gente vai fazer um pedal domingo, que vai começar o Tour de Femme, que é o Tour de France feminino agora domingo. Primeiro Tour de France feminino na história. Então tá todo mundo ansioso e tal. E a gente marcou um pedal
para fazer lá em Romeiros e depois assistir a primeira etapa. Então a gente abre, vai homem e tal. Tem algumas provinhas que a gente faz o contrarrelógio por equipes, aí a gente abre também para homem. Então a gente tem essa interação. Tem algumas ações ali. Marido pode pedalar de final de semana, a gente vai para Romeiros, eles vão, mas a aula mesmo é só para mulher. Então é isso, assim. E essa coisa que você falou da independência e autossuficiência, o ciclismo, a Lulu acaba, de certa forma, e aí quando a gente fala nessa parte mais filosófica de transformação de vidas e tal, é muito mais nesse sentido, assim, de a mulher, quando ela começa, ela se permite, né, fazer uma coisa nova, a pedalar, ela percebe que ela é capaz, isso muda tudo na vida dela. Inclusive essa questão da autonomia, da independência, e é o que eu falo, eu sempre vou repetir isso, não é que eu não quero que o homem me ajude. Se eu estiver pedalando e furar meu pneu e ele quiser trocar, tudo bem, ele pode trocar, eu vou deixar, não tem problema nenhum. Mas eu sei. Mas eu sei fazer. E a gente não entrega só a aula de técnica, a gente entrega isso também. Você vai ter que aprender a trocar seu pneu. Lulu tem que aprender a trocar o pneu. Tem que saber calibrar, tem que saber o mínimo de mecânica, o mínimo. Então a gente tem um curso. Vai acontecer uns perrengues. Pode cair uma corrente. Sei lá, você precisa ajustar o banco, sei lá, frouxou. Você tem que ter um mínimo de conhecimento ali da sua própria bicicleta para você poder se virar. Sim, você vai ter que abrir uma vaga masculina pro Fábio fazer esse curso de mecânica aí. Se furou, já era. O Fábio não sabe fazer nada. Não sei. Você sai de casa rezando para não furar. O que aconteceu uma vez? Sua corrente... Não, seu cadarço prendeu. Meu cadarço... Não, mas aí, sorte que eu tive Eu tenho uma paciente que ela tem um grupo, acho que é Saia na Noite, a Tereza. A Tereza, da Aprilia. Gente, adoro a Tereza. Então, eu tô atendendo Eu até falei que ia gravar com você, ela falou, que legal, Gisele. E, cara, em 2 sessões, porque a gente fala que a gente aprende muito com os pacientes nossos, né? E ela já me deu algumas dicas lá, que ela falou, não, cardápio você tem que pegar, ou você põe dentro do tênis ou enrola. Eu tava vindo aqui para gravar o podcast correndo já há um tempo, e aí meu cardápio ele enrolou no pedal, assim, e aí na hora, sorte que eu tava na Faria Lima ali, travou, e meu tênis ficou preso no pedal, e aí a sorte que eu caí pro lado, ficou como se tivesse clipado ali, né? Eu caí pro outro lado. E para eu tirar ali no meio da Faria Lima, eu tive que ir devagarinho tirando meu cardaço todo para tirar meu pé, depois deitar a bike lá na Faria Lima para desenrolar. E era ali, eu não conseguia tirar o pé ali. E aí, quando ela me falou, isso eu comecei a fazer. Que roupa mais larga. Que ela falou? Roupa. Ela falou de roupa. Luva, eu tinha comprado. Eu falei, besteira, né? Não vou ficar usando luva aqui. Ela falou, a primeira coisa que vai pro chão é a mão. Então, eu voltei a usar a luva por causa da dica dela também. Eu sempre falo isso. A primeira coisa que você põe no chão é a mão. Então, na maioria das vezes. Mas eu não sei mesmo. Eu já bati também uma vez num carro, enfim. Que também, se eu tivesse conhecido a Tereza antes... Então, se eu tivesse conhecido a Tereza, porque... Super seguro o seu pedal. Sabe aquele negócio que você tá indo assim, você tá indo na Faria Lima, aí você... Eu tenho aqui, para quem não conhece, uma avenida que tem um canteiro no meio que tem uma faixa de bike, as bikes vão ali, só que tem conversões no meio da Faria Lima. E aí eu vi o sinal piscando para fechar, né? Assim, eu falei, o que eu vou fazer? Vai dar. Vou ficar de pé e pedalar. Só que o carro, ele tava olhando pro outro lado. Ele viu que amarelou e os carros pararam, o carro já entrou na ciclofaixa. Eu entrei na porta ali, sorte que eu saí de lado, mas a bicicleta deu uma levantada, saiu a corrente. E para pôr a corrente? Também é uma coisa. Não sabe nada, sabe nada. Você foi no desespero ali, tremendo e tal. Depois fiquei um tempão com medo. Que maravilha, hein? Mas agora já estou melhorando. Agora... Mas eu vou fazer um curso. Você vai aprendendo com os perrengues, né? Você dá consultoria para homem, por exemplo, assim, fora, por exemplo, se fazer essa parte de não assessoria, mas iniciação para homem? Já dei. Teve uma vez que 3 triatletas me contrataram para dar aula de técnica para eles. Eu achei o máximo isso. Que legal. Porque eles, assim, super fortes e tiveram essa consciência de que não tinham técnica. E aí eles me chamaram, eu dei aula para os 3. Eu achei demais. Eu falei, nossa, que legal que eles estão me procurando, né, uma mulher para ensinar a técnica de ciclismo para eles. Então, assim, quando é aula particular, às vezes tem casal, tem tipo o marido e a mulher que querem fazer aula de técnica. Aí a gente faz algumas aulas pontuais. Não é o grupo e não são aulas eternas.
Entendi. Mas a gente Pontual, pega ali, é iguais. pontual, tipo 5, 6, 7 aulas, a gente Legal. dá. Mas sabe outra coisa que agora tem que abrir uma vaga pro Thiago? Eu vi que você vai fazer um Eu curso já sei que eu vou ganhar 2 clientes aqui, Vai, depois com desse certeza. podcast. Mas eu vi que você vai fazer um curso de churrasco com a Tati Bassi. Ela vai ensinar. Churrasco? pra maravilha, mulher aprender a vamos fazer aí. churrasco. Vamos nessa. É só pra mulher também. Em princípio, sim, mas Os a homens gente... podiam ir pra comer, né? Sim, Pra ver se- não, mas a gente está querendo abrir para homens que não sabem realmente fazer churrasco, porque como é um curso básico, Sim. né? Às vezes pode ter A uma gente- expectativa ali, às vezes o cara já sabe fazer um churrasco melhor e tal. Não, eu finjo que não sei. Tá. Tá? Só, Só pra pra ir tá lá. lá. Só pra ir lá e comer. Comer a carne Bassi lá, Bassi, porra, é. pelo amor de Não, Deus. é maravilhosa, Bom demais. nossa, gente. E hoje em dia, assim, como é que funciona a sua rotina na Lulu? Você dá aula de manhã? Ainda como que vai desenvolvendo o dia a dia? Assim, pensando em produtos novos, que a gente viu também que vocês têm vários produtos que você Vários. desenvolve lá. Esmalte graxa. Esmalte graxa é o curso de mecânica básica. Tá legal. Eu acho que o maior desafio da Lulu agora é escalar, né? É sair, conseguir atingir outras regiões. Acho que esse é o nosso maior desafio. Mas em relação a produtos, a gente tem o curso de iniciação, que são 10 aulas. Então, assim, a gente tem 5 professoras, a gente se divide nas aulas. Então, antes eu dava muito mais aula do que eu dou hoje, porque antes eu era sozinha, eu tinha que dar todas as aulas de iniciação, as intermediárias avançadas. Agora, com as professoras, a gente consegue dividir isso melhor. Mas ainda assim, como eu gosto muito, eu gosto de dar aula. Então, eu não quero deixar de dar, eu tenho apego com isso, assim. Então, eu vou nas aulas todas, mesmo com as outras professoras, eu vou. Então, a gente dá aula de segunda, quarta e sexta, bem cedinho, das 5h15 até umas 7 da manhã. E de terça e quinta eu treino, faço meu treino. E sábado a gente vai pra estrada com as meninas. E domingo eu treino no velódromo, porque eu sou ciclista de pista. Conhece velódromo? Conheço. Aquele circuito oval. bonito, né? Eu fui em muita festa lá na USP do velódromo. Então você conhece bem o velódromo. Conheço só, olha só assim, só. E aí eu treino no velódromo, geralmente. Quando eu vou pra prova, aí muda um pouquinho a rotina, porque eu não treino no sábado, eu corro no domingo. Mas geralmente durante a semana é essa rotina. Aí eu saio da aula, vou pro escritório. Que a Lulu tem um escritório, a gente tem toda empresa tem uma área administrativa, né? A gente tem financeiro, administrativo e tal. É engraçado porque às vezes as pessoas... Como é o esporte, né? É uma coisa mais... para que para a pessoa é um hobby, ela às vezes pergunta assim, mas você só pedala? Acha que não tem nada por trás, né? Tipo, acho que eu fico o dia inteiro pedalando. E aí eu falo, não, eu trabalho no administrativo da Lulu, é uma empresa, tal, eu explico. Então a gente tem várias pessoas que trabalham com a gente, tem a parte de marketing, tem a mídia social, que não sou mais eu que faço tudo, né? Então aí a gente vai trabalhar no escritório. Depois a gente trabalha pedalando, depois a gente trabalha no escritório. Eu fico o dia inteiro lá. Legal. Muito bom. E com as meninas. O que é Brain Power? Assim, vocês têm uma consultoria para empresa, para palestra? É isso? Eu nem falei dos produtos, né? Eu fiquei falando de outra coisa. Não, eu comecei a falar e não terminei. Então, a gente tem a iniciação, o treinamento. A gente faz viagens também. A gente promove viagens para combinar o turismo com o pedal, que eu acho isso muito legal. Hoje está muito em alta, né? Pra tanto bike, né? Tanto no Brasil como lá fora. Né? E isso é bem legal. E aí a gente tem o Talking Ride, que na verdade é uma forma da gente escalar a Lulu, que aí eu vou para outras regiões com a nossa estrutura para fazer tipo um workshop de pedal. Então a gente ensina a técnica, fala um pouco de performance, ensina a mecânica básica, faz o esmalte graxa, é um workshop que a gente pega os produtinhos e aplica no final de semana. A gente já foi para o Rio, já foi para Cuiabá, a gente já fez alguns assim. Agora que voltou, a gente, o ano que vem, pretende continuar fazendo, trabalhando com esse produto para levar para outras regiões. E a gente tem esse Brain Power, ele, na verdade, é um nome que a gente deu para fazer uma associação com o power do ciclismo, né? A potência. E que na verdade, é aproveitar a nossa comunidade, a nossa rede de apoio,
para troca de serviços. Então, por exemplo, tem uma aluna que é do mercado financeiro. Então, a gente vai se reunir num dia, um almoço e tal, e ela vai falar sobre o mercado financeiro. Aí tem outra que é, sei lá, de consultoria de marketing. E aí ela vai falar sobre o trabalho dela. Então, a gente acaba usando as alunas da Lulu, que tem várias profissões para trazer o conhecimento para a gente, assim, para nossa comunidade. Legal demais. Muito legal. Pô, acho que tá super indo bem aí a Lulu, vários projetos, vários produtos legais. Tem. Aí a gente tem a marca de roupas, que a gente desenvolve, é o nosso design, que a gente vende não só para alunas, como para quem quiser comprar. A gente tem um e-commerce e tal. A gente tem alguns produtos licenciados, que a gente faz parcerias, tipo a Pink Chicks, que é uma empresa de cosméticos pro esporte, a gente desenvolveu um produto nosso junto com eles. Aí tem a HB de óculos, que a gente desenvolveu um produto nosso com eles. Então a gente tem alguns produtos licenciados. Super chique, hein? Será que um dia o Estema vai chegar? Então vai pegando as dicas aí, cara, pra gente conseguir. E a gente tem o lado mais pro corporativo, porque como eu vim do mundo corporativo, eu faço algumas palestras para empresas para falar um pouco dessa transformação através do esporte, comparar um pouco o alto rendimento no esporte com o alto rendimento no trabalho mesmo. E a gente tem um produto também que a gente entra na empresa para iniciar os colaboradores no ciclismo. Então a gente fez uma parceria uma vez com um banco que ele comprou as bicicletas. E aí a gente começou a dar aula para os colaboradores da empresa de ciclismo. Muito legal. Sensacional. Pô, muitos aprendizados aí. Muitos. Acho que tá no momento de ir pro momento Z2, né, Fabio? Momento Z2, cara. Bom, aí o Fábio te explicou, né, o que é o momento Z2. Então, eu expliquei. Então, vinhetinha aí, ó, momento Z2. Bom que ela pode tomar uma água. Vai pensando. Boa, vou tomar uma água. Vai pensando. Bom, Gi, o momento Z2 é o momento que você pensou que tudo ia dar errado e alguma coisa ali te deu energia para você continuar e isso deu certo. Seja em alguma prova, em algum momento da vida aí, o que você lembrar. Bom, a parte da Lulu eu já contei da pandemia, então eu não preciso contar de novo. Vou contar de uma prova. Vamos lá. É isso que a gente gosta, das histórias. das histórias. Eu fui correr o Gran Fondo do Chile no final de 2018. É uma prova de 160 quilômetros. Não sei se já ouviram falar. Era uma prova que eu falei, eu vou ganhar essa prova. Assim, eu tinha certeza que eu ia ganhar essa prova, porque, não sei, sabe quando você sente? Às vezes as coisas acontecem, assim, você sente que vai acontecer. E eu falei, eu vou porque é a minha característica, é uma prova mais plana, que é o que eu me dou melhor. Tinha umas subidas muito duras, mas depois do quilômetro 90... Aí eu falei, se eu conseguir chegar bem até o quilômetro 90, eu passo essas subidas e acho que consigo me defender. Então, eu já fui assim com todo o plano traçado. Eu tenho uma frase que eu sempre falo, gente, a gente faz planos, Deus ri, né? Porque nem tudo sai como planejado. Até então, estava indo tudo bem. Cheguei lá antes, né? Treinei, me dediquei, cheguei lá, fiz tudo que tinha que fazer, alongamento, não sei o quê, fiz a minha rodagem lá no dia anterior, tudo certinho, dormi cedo e tal. Aí chegou no dia da prova, no domingo, tinha um transfer que levava as bikes até a vinícola onde seria a largada. Sai de Santiago e vai lá para baixo, para a região lá do litoral lá, da praia, que era uma região de vinícola, que seria a largada. Aí o transfer pegou as bikes de todo mundo, da galera que ia, a gente entrou no ônibus e tal, chegou lá. Aí beleza, chegamos lá, alinhei, eu tava até com a pulseirinha da área VIP, que a área VIP é onde você larga primeiro, você larga na frente, junto com a galera ali que foi pra, né, morder o guidão, como a gente diz. E aí eu consegui a pulseirinha e tal, cheguei lá. Aí, tô lá na largada, faltava 10 minutos pra largada, 10. Aí o Vitor, meu namorado, ele vira e fala assim, Gisele, cadê o seu chip? Aí eu olhei pra bike, porque quando a gente vai largar, eles dão um chip pra você colocar ali pra ver tempo, essas coisas e tal. Eu falei, tá na bike, eu tinha colocado o chip na bike. Ele, não tá, caiu. Aí eu olhei, realmente o chip não tava na bike. Não tava lá, puta.
Eu falei, meu, e agora? Ferrou. Aí eu fui lá no organizador, não falo castelhano, espanhol, falava inglês, ele falava mal e mal inglês, eu falei, vamos nos comunicar aqui de alguma forma. E aí eu comecei a conversar com ele e falei, eu perdi meu chip, eu preciso de um chip novo. Ele falou, não tem como. Tipo, faltam 10 minutos para largar, não tem como te dar um chip novo. Eu falei, moço, pelo amor de Deus. Aí ele falou assim, eu falei, o que eu faço? Aí ele falou, você vai largar, mas não vai computar seu tempo. Aí eu falei, não, mas eu quero ganhar. Aí ele olhou assim pra mim. Quem é essa pessoa, né, que tá falando que vai ganhar essa prova, né? Quem ela pensa que ela é? Nunca tinha me visto na vida. Aí eu falei, eu quero ganhar, eu preciso de um chip. Ele falou, mas eu não tenho o que fazer. Você não tem como resolver isso. E eu falei assim, aí eu tive um estalo. Eu falei assim, se eu chegar aqui com o meu GPS, você aceita? Aí ele falou assim, vamos ver. E eu não sei, eu tinha tanta certeza, de alguma forma, que ia acontecer, que eu falei, tá bom. Eu acho que ele falou isso para eu parar de encher o saco dele, né? Ele falou, meu, para de encher o saco dessa menina, eu vou falar que tudo bem, e beleza. Larguei. Eu larguei assim, tipo... Sangue nos olhos. Sangue no olho, não via mais nada. A hora que eu vi, só tinha eu de mulher no pelotão. Não tinha mais ninguém. E era plano, aí eu falei, beleza, tô sozinha aqui e tal. E fui passando, todos os tapetinhos lá de chip, sem chip. E o Garmin ligado lá, tudo certo. Aí chegou nos 90K, que começou a subida, continuei na frente. Aí, faltando acho que uns 15 quilômetros para acabar, eu vi uma menina me passando com um pelotãozinho. Aí eu tentei grudar ali, não tinha mais força, não consegui. Aí eu consegui engatar num outro pelotão com os caras e eu ficava gritando para eles, coitados, gente. Acho que eles... Até hoje eu devo ter fama de louca. Eles devem lembrar, falar, meu, lembra daquela louca que gritava? Deve ser eu. Eu falei, me ajuda, eu quero ganhar, eu tô em segundo. Isso aqui. Aí eu ficava insistindo para eles pedalarem mais rápido para eu tentar chegar na menina. Não deu. Ela ganhou, eu fiz segundo. Foi segunda. E aí eu cheguei, aí eu fui atrás da menina que ganhou. Aí eu fui atrás da terceira colocada, porque em alguns momentos a gente se cruzava, porque tipo fazia uma voltinha, aí eu cruzava quem estava atrás de mim, a menina me via, tal. Então assim, dava para ver que eu estava na prova e que eu estava em segundo. Não mas foi você devia estar pensando, puta, só falta agora os caras não aceitar. Aí eu fui pegando as testemunhas, levei as testemunhas. Já tudo preparado já. Pro organizador. E falei, tá aqui, ó, tenho provas, meu Garmin tá aqui, as meninas estão aqui, elas, é verdade, ela fez segundo, não sei se tinha uma chilena, acho que tinha uma chilena que foi a que fez primeiro, e a organizadora da prova que fez terceiro. Nossa. Do Gran Fondo Nova York, que é UD, acho que é o nome dela. Ela fez terceiro. E aí, eles levaram meu Garmin, sei lá o que eles fizeram, mas assim, até a hora do pódio, eu não sabia. Não tinha certeza. Eu não tinha certeza. Durante também a prova, você deve ter ficado pensando várias vezes. Várias, não vai aceitar não isso vai. Aqui. Conferia se você estava ligado. Eles não tinham obrigação nenhuma, na verdade, né? Claro. De aceitar. Só que, cara, no final, eu acho que eles viram que eu tava tão determinada que eles falaram, não, vamos dar o segundo lugar para essa menina. Eles me deram o segundo lugar. A hora que eles me chamaram pro pódio, eu não acreditei. Nossa, eu não acreditei. Eu falei, deu certo, então. Deu certo. Deu certo. Muito bom. Cara, muito bom. Sensacional. Esse kit é seu aí, pode levar obrigada. depois, você testar. Isso aí. Deixa eu ver. Posso ver? Pode abrir aí. Fica à vontade. Pode ir abrindo. E aí a gente aproveita para ir fazendo enquanto você vai abrindo aí. O marketing da Z2. O marketing da Z2, que agora a gente tem cupom de desconto. Então você, triatleta, corredor e principalmente ciclista que usa gel para caramba. Agora tem um cupom da Z2, Estema com 2 M's, Z2. Esse é o cupom. Você vai no site lá, vai ter um descontinho. Acho que vai ter 15% de desconto, 15% né, cara? 15% de desconto. Pô, Vitão, 15%... Deu a louca no Vitão. Deu a louca no Vitão. Pra quem usa muito, é um baita desconto. Bom demais. Não, gel a gente usa muito. Usa muito, né? Ciclista. Né? Nossa senhora. Muito, né? Imagina o estômago.
Nossa. Eu tomo uns 4, assim, velho. O bagulho é louco. Não, eu uso mais em prova. Não, em treino eu procuro não usar tanto. Mas aí vocês também na bike conseguem levar a caramanhola, Sim. né? E usa pozinho também. E mastigar em cima da bike é melhor. É melhor do que na corrida. Boa. Bom, e a gente abriu caixinha de perguntas, né, pra Gisele. Tem perguntas da galera. E tem pergunta, aqui, ah lá, tu bem com a tecnologia. Toda a tecnologia aqui, ó, papel do Faustão, vamos lá. A gente já falou muito aqui do seu interesse na bike, tudo, então essa pergunta eu vou pular. Mas surgiu uma pergunta aqui, ó. Qual que é o maior preconceito que as mulheres enfrentam na bike? Você falou dessa porta de entrada, sim, mas tem mais alguma outra coisa que você lembra? Difícil, né? Essas perguntas da galera. Não, eu acho que o esporte é machista ainda. Então, quando às vezes eu falo que não só os homens são machistas, muitas mulheres também são. Eu acho que o mais importante é a gente perceber isso, porque é uma coisa cultural, e tratar isso com mais naturalidade. Eu tenho muita paciência. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, ela desce igual a mulherzinha e tal, que é pejorativo, né? Descer igual a mulherzinha é descer mal, né? E isso é machismo. Mas a gente fala, porque tá há muito tempo. Tá muito enraizado e é muito inconsciente. Muito inconsciente. Então, às vezes eu falo, gente, mulherzinha desce bem, né? Tem muita mulherzinha que desce bem pra caramba, né? E aí eu brinco e falo assim, nossa, ele desce igual homenzinho. Às vezes esse dia eu tava correndo lá na USP também, cara, aí os caras, viadinho, não sei o que, tal, puta, cara, né, não cabe mais. Não cabe mais e nunca coube, na verdade, mas assim, a gente falava porque a gente cresceu assim, a cultura, mas a gente aprende, né? Acho que tudo tem que evoluir, que a gente tem essa consciência, a gente tem que evoluir e não fazer. Então, acho que o maior preconceito é muitas vezes achar realmente que a mulher não pedala forte, que a mulher não performa. Eu ouço muito isso no pelotão, a comparação do pelotão masculino com o pelotão feminino, principalmente profissional. mas os caras, eles andam a 50 por hora, a mulher fica lá na politicagem, sabe? Tipo, faz força e para, faz força e para. Eu falo, gente, sabe qual é o problema? É a comparação. Porque não dá para comparar banana com banana, ou banana com abacaxi. Não dá para comparar. São pelotões diferentes, características diferentes. Essa comparação é descabida, não faz sentido. Então, assim, a gente tem que criar a nossa própria história no ciclismo e no esporte, porque o homem já tem a dele. Então, acho que muito do preconceito é esse, assim, de menosprezar, sabe? De falar... ou, às vezes, um homem vê a gente pedalando forte, passando, ele fica chateado. Aí ele quer passar e ele se sente inferior. E não precisa sentir inferior, né? Porque a gente também tem condição de pedalar forte, capacidade de pedalar forte se a gente quiser. E também, se a gente quiser pedalar devagar, a gente vai pedalar devagar. E tá tudo certo, né? E uma coisa que eu acho muito legal na Lulu é isso. Tem espaço para tudo, para todos os objetivos. Por isso que o grupo é tão heterogêneo, né? A gente tem as meninas que querem performar, tipo a Raíli, que gosta, performance, quer evoluir e tal, e tem as meninas que querem só se divertir, criar esse vínculo, a comunidade, pedalar na ciclovia, fazer um rolezinho, ou viajar, levar a bike, e tá tudo certo. Ter um mínimo de condicionamento físico. E aí eu sempre falo, o tamanho do tombo depende do quanto você se arrisca ou quanto você quer subir. Então, assim, quanto mais performance você quer, mais você precisa ter consciência de que é mais arriscado. Claro. E você tem que bancar isso, né? Então, eu desviei completamente o assunto, vocês estavam falando de... preconceito. Você estava falando de preconceito e eu fui para o outro lado. Mas é isso, acho que o preconceito é muito dessa coisa de capacidade mesmo. Boa. Comparação, né? Tem outra aqui, ó. Quais as principais dificuldades que você encontra com as mulheres? É mais na parte do treino, mais na parte de mecânica da bike, alguma outra valência aí? Qual a principal dificuldade que você vê no dia a dia? A dificuldade da mulher é ela acreditar que ela é capaz de fazer o que ela quiser. Quando ela percebe isso, tudo fica fácil. Fica muito assim, mas eu não me dou bem com tal coisa, eu não me dou bem com ferramenta, eu não me dou bem
com isso, mas não tenta. Então, a maior dificuldade essa barreira, é a cabeça, é o mental. Eu sempre falo para as minhas alunas, gente, o que para vocês não é a perna, é a cabeça. A cabeça de vocês para vocês antes da perna. Porque a gente fica muito nessa de não vou conseguir, não sou capaz, não vou conseguir, não sou capaz. E a gente fica lá, forçando, até uma hora que elas desabrocham. E aí, o céu é o limite, né? Ninguém segura. Porque a hora que desabrocha, elas voam. É impressionante. A Raíli mesmo hoje me mandou uma mensagem. A gente faz uma lista. Todo final de semana, quem vai para Romeiros, porque a gente dá um apoio. A gente fica junto ali, ajuda as meninas e tal. A Raíli virou para mim e falou assim, Gi, e essa lista não tinha ninguém. Eu falei, gente, o que aconteceu? Cadê essas meninas? Não vai ninguém para Romeiros? Aí ele falou, Gi, então, eu vou sair com a fulana, ciclana, mais cedo, porque a gente quer fazer o percurso tal, e você pode ficar tranquila, porque não precisa de apoio, como você mesma já ensinou a gente. A gente tem independência e autossuficiência suficiente para não precisar do apoio. Eu falei, muito bem. Ok. Fico feliz por isso, que ótimo. Que então, assim, cara, elas chegarem nesse ponto um nível, né? Legal. De falar assim, tudo bem eu ir sozinha, tudo bem eu juntar 2 ou 3 e fazer o rolê sozinha. E isso falta muito para as mulheres ainda. Eu vejo muitas questão de segurança. E a gente é mais vulnerável, né? Sair de madrugada e tal. Mais vulnerável no sentido assim, de assédio, de roubo, essas coisas. Mas aí eu acho que a gente também tem que quebrar os tabus, né? Umas barreiras mentais que a gente tem. Eu saio sozinha há 15 anos, todos os dias de bike lá. Eu saía lá da faixa de Gaza e agora eu saio aqui da onde eu moro, da Grande Julieta, e nunca aconteceu nada comigo. Nem passou perto de acontecer, graças a Deus. Poderia ter acontecido? Poderia, mas isso pode acontecer em qualquer lugar. Qualquer lugar. Se eu tô aqui na rua, pode acontecer andando, né? Eu tô no meu carro, pode acontecer andando. Então, eu acho que a gente tem que derrubar algumas barreiras que impedem a gente de fazer algumas coisas. E é isso que eu, com a Lulu, tento mostrar. E elas se engajam tanto que elas acabam também inspirando outras meninas. As meninas que estão começando se espelham nelas. Isso é muito legal. Última aqui. É meio filosófica, tá? Qual que é o seu sonho pro ciclismo feminino? Bom, meu sonho, ele já está sendo realizado, na verdade, né? Que é ver as mulheres pedalando. Muito mais mulheres, né? Hoje a gente já tem uma quantidade muito maior de mulheres pedalando comparando com quando eu comecei. Se a gente estiver falando assim de provas, de competições, a mulher já representa 30%, que é bastante. É bastante. Mas pode ser melhor. Então, é isso que eu desejo, de fato, assim, que a gente primeiro tenha condições iguais, e quando eu falo de condições, as mesmas condições, eu não estou dizendo de igualdade, eu estou dizendo de equidade. Equidade diferente, a gente ter as mesmas condições que os homens têm. Então, em relação à premiação, né, em provas, em relação a oportunidades, a quantidade de provas, porque existem ainda muito mais provas mais masculinas do que femininas, isso falando em provas profissionais, em provas amadoras, a gente ainda está num número muito menor, né, comparado com o homem, apesar de ter melhorado. Então, acho que é isso. Meu sonho é ver realmente o ciclismo feminino crescer, as mulheres se dando essa oportunidade de conhecer um esporte, de se permitir fazer algo novo, independente do que seja, e acreditar que elas são capazes de fazer. Então, mulherada, procurem agir lá, vamos fazer crescer tudo mais, porque, cara, quanto mais gente, mais fácil vai de atingir nesses objetivos, né? E olha, a gente tá agora correndo por quê? Porque ela falou que é rodízio dela hoje, a gente segurou muito ela, já, assim, ela tem 5 minutos pra sair daqui e não tomar uma multa. Eu nem gosto de falar, né? Eu nem gosto de falar. Senão ela depois manda a multa pra gente, tá? Se você tomar multa, esse é o valor, é o cachê dela, porque, pelo amor de Deus. Então, só pra gente ir encaminhando pro final, a gente também sempre pede uma dica de leitura. Acabou de ter um baita problema técnico. Então, quem tá vendo no vídeo aqui, ó, vai ver que tá o ambiente diferente, acabou a bateria. Mas a gente tava no finalzinho para perguntar uma indicação, falar para você, falar algum livro ou alguma série que você poderia indicar para os ouvintes do Estema.
Eu gosto muito de um livro que meu terapeuta me indicou, que chama Coragem de Não Agradar. Porque quando a gente se expõe muito, né, e de certa forma eu sou muito exposta, a gente também sofre muitos julgamentos, as pessoas, né, acabam tendo opiniões sobre a gente, às vezes mesmo sem conhecer. Então, eu passei por esse processo. E ele me indicou esse livro, eu gostei bastante, porque realmente a gente nunca vai agradar todo mundo. E como você lida com isso, né? Como você trabalha isso dentro de você. Então, é um livro que me ajuda bastante. Vira e mexe, eu dou uma lidinha nele, indico para quem quiser entender, né, como que lidar com essa situação. Legal. E série, eu gosto muito de uma série que é o Gambito da Rainha. O Gambito da Rainha. Bom, foi muito, muito bem falado. Eu na adorei. Época que tava em alta ali, né? Eu não assisti, mas todo mundo falou muito bem. Não, é incrível. É uma menina fera no xadrez, assim, que ela começa... E ela realmente está numa época em que o machismo reina, né? Muito mais do que hoje. E ela vai mostrando através, né? Mulher, vai mostrando a capacidade que ela tem. E ela é uma sensação do xadrez, maravilhosa, assim. É muito legal. Tá. Show. Muito bom. Muito legal. É isso, né, Fabião? O episódio de hoje. Cara. Finalzinho Com emoção no final. Adorei. Boa. Caçando pilha, que tem negócio de pilha aqui em tudo cima. desorganizado. Mas deu certo. Achou coisa até que tava procurando que não achava Pois antes, né? Gi, obrigado por você ter vindo aí. Obrigada a Foi demais. vocês. Se você quiser deixar uma mensagem final pro pessoal, falar as redes sociais aí da Lulu, sua, fica à vontade. Eu quero só agradecer. Eu acho que, assim, a vida, a gente sempre tem os altos e baixos, tem problemas, enfrenta dificuldades, mas no final eu me considero uma pessoa muito sortuda, assim, por ter pessoas ao meu lado que me ajudam, que me apoiam. Eu tenho um time fantástico hoje que eu não posso deixar de agradecer, que são as treinadoras, as professoras, as próprias alunas. Como eu disse, todo mundo meio que acaba se sentindo dona, parte, todo mundo quer fazer crescer, porque realmente a Lulu virou não só uma assessoria. Eu sempre falo que a Lulu não é assessoria. A gente tem um serviço de assessoria, mas a Lulu é uma marca. Então, eu sempre falo que a Lulu não é uma assessoria, porque a gente criou realmente uma rede de apoio que vai muito além do esporte. Então, só quero deixar um beijo para todo mundo que está comigo nessa caminhada. Muito bom. Muito bom. E você pode ser membro do Estema também, assim como tem as membras da Lulu lá, você pode ser membro do Estema. E o que tem que fazer para ser membro do Estema? O link tá na descrição do vídeo aqui no Catarse, pode ajudar com 5, 10, 15 reais por mês. Tem as camisetas do Estema. Que já tem estampas novas de ciclismo, que a gente pegou umas dicas, então já deve estar no site daqui a pouco, né? Nesse aqui vai estar já. Se não né? tiver, vai ter que estar, Tigrão. Você vai ter que dar um jeito de fazer as estampas aí. Vou esperar. Aí a gente manda pra... O link também tá na descrição do vídeo. O resto a gente já sabe, né? Clica aqui no botão de curtir, se inscrever no canal, Spotify, YouTube, no Instagram, Estema Podcast, Fábio Bessa, Tica Almura, Lulu 5 Ciclismo, Gisele Gasparotto. Tchau. Valeu.